Estão preparados? Homens fracos acreditam na sorte. Homens fortes acreditam em causa e efeito. Esta é a premissa de Aguenta a Guinada, um podcast de Nuno Carvalho Mata. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Aguenta a Guinada. Hoje trago aqui um especialista, um convidado, o Ricardo Mendonça. Olá Ricardo. Olá Nuno. O Ricardo já vai explicar, mas estávamos aqui a falar, o Ricardo chama-lhe o gigante e é especialista em resultados máximos. E então comece já por aí. O que é para ti então os resultados máximos? Olha, resultados máximos, mais que tudo, é fazer isto que tu fazes tão bem, que desde que cheguei aqui, que tu puseste-me como família aqui dentro, não é? E espero que as pessoas lá fora sintam não só esta ligação e conexão que tu consegues colocar neste podcast, mas também que sintam a importância de nós estarmos ligados, estarmos próximos. E isso para mim é que é ser o gigante, que é estar próximo, coração com coração, fazer um estilo de comunicação assertivo que chegue até às pessoas na sua essência e mais que tudo que lhes traga aquilo que eles realmente desejam e esperam da vida. Normalmente quando me perguntam, mas o que é que o Ricardo faz? Eu podia dizer, sou coach, sou master em PNL, sou master em hipnose, sou master em uma série de coisas que isso não me dá autoridade nenhuma. Claro. A autoridade a gente ganha, sobretudo fazendo uma mudança ou apoiando a mudança da vida das pessoas. Seja tirando as pessoas daquele sítio escuro, do buraco, seja levando as pessoas a um patamar ainda mais alto. Então, quando me perguntam o que eu faço, eu digo que ajudo pessoas e organizações de uma forma especial, divertida, simpática, a terem resultados máximos, a conquistarem aquilo que eles realmente querem. Por isso é que, por exemplo, eu vi no teu site que tens aquilo a dizer da energia. Por Energia é um dos brands que está desde o início. Isso foi em 2009, eu lancei o meu primeiro curso. Na altura chamava-se Ser os Passos para a Energia, e agora, entretanto, nós adaptámos ao nome, que é um acrónimo, que é o Sano por Energia, que era o que toda a gente dizia, o gajo da energia, está aí o tipo da energia. Então, quando eu chego ao sítio, eu ponho a malta com energia. E veio daí a primeira essência, que foi criámos ali um acrónimo que eu acho que é essencial para a época que estamos a viver, que é o S de sono, o A da atividade física, o N da nutrição e o O da oxigenação. Então juntei o programa todo, onde tem uma parte mais física, outra mais espiritual, outra mais emocional, outra mais racional, e criei ali uma componente das 4 inteligências humanas juntos com a necessidade fisiológica e saúde, de vitalidade das pessoas. E pronto, criei o meu modelo, não me fico doente há 14 anos, uma febrezita ou outra pode aparecer aqui, mas super Claro. saudável, porque vou seguindo aquele ritmo, não é? Faço aquilo certinho com os ciclos de sono, faço as manhãs gigantes, e repetindo isto, o modelo foi-se aprimorando, então a parte da pura energia começa por aí, não é? A tua energia começa quando tu consegues que os outros à tua volta tenham a mesma energia ou sintam-se com mais energia. Isso é o que é bom, não é? Tu chegas à beira das pessoas e tens aquele efeito das duas uma. Ou sugas ou dás energia. Há pessoas que sugam energia. Não é? Há pessoas que sugam energia. Aliás, há pessoas que sugam energia a umas, mas se calhar dão a outras. Claro. Isso é que é o encaixe, não é, da vida. Tu notas, por exemplo, às vezes, agora fizeste-me lembrar de uma coisa, quando às vezes, por exemplo, vais trabalhar, que depois no fim às vezes ficas mesmo exausto porque acabas por dar a tua energia às pessoas. Isso acontece, é raro acontecer para mim. Acontece quando estou a fazer uma coisa que não sou totalmente apaixonado, a minha bateria, o meu poder de energia esgota-se mais rápido. 2, quando passo tipo 2, 3 dias a fazer long hours, gosto de deitar ali com a lógica dos ciclos circadianos, mas quando passo um bocadinho ali das horas da produção hormonal certinha, chego ali às 2, 3 da manhã, ainda estou a trabalhar e nem me apercebo, no dia a seguir pago a fatura, ou passado 2 ou 3 dias pago a fatura. Mas quando estou num evento, e há cursos, por exemplo, o Código Eu, que é o Código Eu, que é despertar o gigante que há. É tipo as fundações para que tu possas ganhar autoestima e confiança e possas conseguir celebrar aquela mudança que toda a gente deseja fazer. Todos, em algum momento, temos de fazer a mudança. Só que nem todos estamos disponíveis, não é? E para tu estás disponível, por exemplo, tu tens de estar disponível para estar no palco. E tu que dás cursos também sabes isso, não é? Muito bem, que é, primeiro nós temos que começar em nós. Claro. E às vezes passar 2, 3 dias em cima de um palco, a falar 12, 15 horas, como chega a acontecer, não é só a voz que paga. O físico também paga, o mental também paga. Mas há uma coisa que eu ainda não sei explicar cientificamente, tenho lido muito sobre isto e como tu sabes, trabalhei com o Tony mais de uma década pessoalmente, que é, nós passamos horas e horas ali naquela transe, naquela magia do palco, a entregar tudo e mais alguma coisa, e a pilha não acaba. Só que depois há uma coisa que se chama final do evento, não é? O evento acaba e o coração enche-se de gratidão e tu ficas a pensar naqueles efeitos extraordinários, como tu há bocado partilhavas de um cliente que conseguiu, ou uma cliente que conseguiu aqueles resultados em termos de peso. Diz, uau, aquele brilhinho que tu puseste no olho é exatamente o brilho que nos alimenta no final de um curso.
Só que depois no dia a seguir há eventos, quando são mais longos, pá, a cama é o melhor companheiro. Eu, por exemplo, a minha rotina, por exemplo, a minha rotina de higiene acaba por demorar mais tempo, né? Os meus dias acabam por vezes ser mais curtos, porque eu demoro-me 3 horas, por exemplo, a estar pronto com o banho e tudo mais. E quando estive a tirar o curso de coaching, não é? Presencial, e estar a ir todos os dias para Lisboa, eu estive lá sempre, pá, com uma energia brutal a absorver aquilo, mas quando acabou, até me apareceu um torçolho. Eu fiquei exausto ao fim daquela jornada de estar aí sempre a ir para Lisboa, porque eu tinha que acordar, por exemplo, às vezes às 4 e tal, para estar despachado às 8. Por exemplo, para estar em Lisboa, só preciso às 8 e tal. Quando acabou, eu tive mesmo, tipo, deitei-me, tive um dia completamente deitado, até tinha um troçolho. É mesmo verdade que a energia acaba... Pá, lá está, a energia é finita, não é? Eu chamo-lhe esse processo o processo dos R's, que é quando tu começas a recarregar, a reiniciar, a retomar, reenergizar, que é o momento em que tu tens mesmo de parar. Já não dá mais, ok, parou, deitou, dormiu mais que o habitual, de forma que tu possas ir buscar a tua essência. Só que nesses R's acontece um fenómeno, que é, nós às vezes temos que encolher para depois expandir. Quando nós estamos num evento, quando nós vamos fazer uma certificação intensiva, como tu fizeste, com essa consistência, independentemente dos desafios, Claro. porque todos temos, e tu Todos tiveste temos, mais que cada um, todos os outros, exatamente, cada um e essa com os humildade que tu tens, não é? Permite tu agora pegar naquela esponja que apertou um bocadinho e agora ser uma esponja ainda maior e fazer feitos extraordinários como tu fazes, não é? Dar sessões de coaching desde o coração, não é para todos. Nós conversávamos das pessoas que tiram a certificação e agora na mentalidade do generalista em Portugal aí toda a gente é coach. Toda a gente está a tirar coaches, toda a gente assina coaches, mas a verdade é que existe muita gente certificada em coaches e várias certificações, independentemente se fez com A, B ou C. Exatamente, claro. Só que a média é 99% das pessoas não ganha a vida de coaching. Só que há assim 1%, que é aquele 1% que lutou muito mais, que ficou de cama no dia a seguir ao curso, que depois disso começa a usar o coaching no seu dia-a-dia consigo. Eu uso comigo, E completamente. é o primeiro passo. Não é? Eu faço-me auto-coaching todos os dias quando, seja, por exemplo, se eu estiver-me a focar no negativo ou tiver em efeito, eu tenho que pôr logo em causa. Eu, por exemplo, aquelas velhas frases que as pessoas dizem, por exemplo, a minha namorada dizia muito, logo hoje que eu estou de folga está a chover. E eu dizia, está a chover para ti, para N de pessoas. Nós temos de estar sempre atentos e policiarmos a nós próprios e os nossos pensamentos. E claro, começa connosco, mas tu estavas a dizer aí uma coisa, eu estava a ficar emocionado. Porque eu acho que o que faz a diferença é nós querermos realmente ajudar as pessoas. Eu fui tirar o meu curso porque eu estava a ler um livro do Daniel Sangueira e numa frase o Daniel perguntava: se pudesses fazer uma coisa para o resto da tua vida, o que é que farias? E eu já tinha dado umas palestras na altura, assim meio a brincar, e eu disse: eu seria ajudar e inspirar pessoas. Porque eu gosto de ajudar, sinto-me bem. Não faço esforço em ajudar. E depois, na frase seguinte, ok, diz, então agora torna isso um negócio. Foi quando deu-me o clique que eu pensei, pá, eu vou-me formar como coach. E eu estava-te a contar em off, antes de começar, estava aqui a dizer ao Ricardo em off, que fiquei muito contente de ver uma cliente que tinha comprado um curso meu, depois estávamos a ter a sessão. Mal eu abri o Zoom, vi a cara dela mais magra, com outra luz. E eu não disse logo nada, mas fiquei todo vaidoso. Disse, pá, queres ver que é mesmo? E não vou perguntar já. Começámos a sessão e depois foi quando ela me disse que tinha aproveitado bem o curso, estava a fazer as coisas com calma, não tudo à pressa, porque as pessoas, um grande erro é que tu sabes, querem passar do 8 para o 80. Eu disse calma, não é um carro de Fórmula 1, não pode ir sempre a 300 a hora. E ela estava a me dar a alimentação aos poucos, tinha começado a ir treinar, pá, e aquilo para mim foi sem dúvida, não é o dinheiro que eu possa ganhar com aquilo, mas é principalmente a transformação. Esse é. E tu, o que é que achas? Olha, tu acabaste de tocar para mim num ponto mais importante, que é, eu acho que as pessoas que vão ouvir este podcast, algumas reconhecem o teu exemplo como pessoa, como líder, como corajoso de vida, como vitorioso de desafios, porque eles em algum momento também querem mudar alguma coisa que ainda não conseguiram, querem conquistar alguma coisa que ainda não têm e tiveram quase. E tu tocaste aqui no ponto para mim que é o primeiro passo para toda a gente, é o porquê. Porque é que as pessoas vão fazer o que quer que seja? Porque é que as pessoas vão ter um bom relacionamento? Porque é que as pessoas vão ter um corpo saudável? Porque é que as pessoas vão ser empreendedoras, vão ter uma empresa? Sem esse porquê, o caminho fica muito mais difícil, muito mais distante. Quando nós fortalecemos e entendemos o porquê, o que é que o resultado já nos vai dar, e isto é o que eu trabalho nas minhas primeiras sessões, usualmente com as pessoas que estão ali um bocado, não sei muito bem, não sei se vou conseguir, tenho dúvidas, aqui tudo muda.
quando o porquê começa a ser suficientemente forte, Tal e qual. o obstáculo começa a ser suficientemente fraco. E todos os obstáculos, por maiores que forem, o porquê é forte e tu vais conseguir superar, superar, superar. Por isso é que se chama superação. Supera com a ação. E isso Exatamente. vem para mim vem sempre do propósito, do motivo, do porquê. Que é a motivação é uma coisa espetacular. E tu sabes que as empresas contratam-nos, nós vamos às empresas e a gente dá aquela injeção. E eles olham e uau, E depois o que é que eles fazem com aquilo, não é? depois aquilo é uma hora, é um dia, é uma semana, mas depois vai abaixo. Então o que muda tudo, sobretudo na era em que nós vivemos agora, é a consistência. E só é consistente quem tem um propósito muito forte. Exatamente. Há bocado estavas a falar do Daniel. Eu lembro do Daniel em 2006, nós fomos fazer o curso do Tony Robbins, encontramos lá, o UPW, e o Daniel tem uma coisa espetacular, entrou logo em ação. Era uma das características dele, entrou logo em ação, conseguiu modelar o curso e fazer o curso e o livro, enquanto outras pessoas que estavam lá, milhares e milhares de pessoas, não fizeram nada com isso. Tal e qual. E eu sou um bocado como tu, gosto de primeiro perceber a ciência, estudar, então segui outro caminho na altura e decidi, ok, se este é o número um, e tal como Tony influenciou o Daniel e 99,9%, direto ou indiretamente, de todos os coaches que existem, de todos os grandes palestrantes, foi o Tony. O Tony é o Cristiano Ronaldo sem Messi na corrida. Eu disse, pá, eu tenho que aprender com este. E daí ter-me dedicado tanto tempo não só a perceber Top. o propósito do Tony, estar ao lado dele e ter o privilégio de depois coordenar ações, eventos. São mais de 200 eventos junto com ele e perceber que aquilo que tu disseste agora é aquilo que move o Tony. As pessoas dizem, pá, mas como é que o Tony consegue? Já milhões de pessoas, faturou 7 bilhões por ano, tem 157 empresas, dezenas de milhares de funcionários. É o propósito. O Tony segue sempre o caminho dele. O Tony, na idade que está, já passou os 60 anos, com tudo o que conquistou, e continua a levantar-se antes do evento, quando tu disseste, eu demoro 3 horas a preparar-me para ir fazer o curso de coaching. Pensei logo no Tony Robbins, porque o Tony tem um problema na garganta e ele tem que acordar 3 horas antes, exatamente as 3 horas maravilhosas, para começar a aquecer a voz, para fazer os seus exercícios de dicção. E tudo tem um preço, não é? Aquela dedicação que tu deste para ter o curso de coaching faz-te um coach diferenciado. Se calhar o Tony está no sítio onde está porque ele não desiste. Ele podia dizer, pai, já não preciso disto para nada, deixa-me viver na minha mansão de milhões de euros, deixa-me estar aqui sossegado, mas ele continua. São mais de 100 países que eu participei com o Tony, são centenas de eventos e eu vejo aquela paixão, aquele brilho, aquela energia, continua sem fim. Eu vou-te contar um exemplo que me lembrei agora, por falar no propósito, o quanto ele é importante. Há 2 anos atrás, antes da pandemia, eu lembro-me de estar na Austrália com o Tony, num dos melhores cursos dele, que é o Day to Destiny, e o Tony começou-se a sentir mal durante o evento. No penúltimo dia, ele tinha tido uma transfusão que teve que fazer, aquilo correu mal, então ficou tão doente que tivemos que ir para o hospital à meia da noite. Nunca tinha acontecido em 14 anos que estive com o Tony, nunca tinha acontecido. Emergência, sirenes, carro da polícia à frente, outro atrás, andar com o Tony é pior que presidente da República, ok? Aquilo é... E chegámos no hospital, eu e o Tony já temos uma relação muito chegada, e eu fiquei dentro do quarto com o Tony. De meia hora ele tinha que ir ao quarto de banho, pá, teve com transfusão, não estava mais ninguém lá, passámos a noite toda acordada, eu cheguei de manhã e disse, ainda bem que ele hoje vai ser o primeiro dia que não vai aparecer no evento, vai ficar a dormir o dia todo, e eu também vou ficar de férias. Pá, o Tony, a primeira coisa que me disse quando saiu de cadeira de rodas do evento, foi a primeira vez que eu vi o Tony de cadeira de rodas, 148 quilos, 2,5 metros, emborralo, e diz, Ricardo, daqui por 3 horas quero estar no evento. Eu estava a coordenar o evento e pensei disso. Ele está maluco. Só pode estar maluco. Mas depois, olhando aquela coragem, tu dizes, custa o que custar, se ele quer estar no evento, quem sou eu para me queixar? Pá, passado 3 horas, estava eu e mais 3 colegas responsáveis também pela parte da segurança e da logística, a carregar 148 quilos pela escadaria toda até ao palco, todos a suar, mas todos com uma admiração tremenda. Porquê? O propósito dele, aquela paixão, aquela essência, pá, é muito maior que qualquer obstáculo. Não iam ser aquelas escadas, Claro. ou a minha preguiça, ou o meu cansaço que nos ia de mover. Foi dos melhores eventos que vi até hoje. Fizeste-me lembrar uma frase que eu digo muito, e há bocado falaste de motivação, que é: motivação é o que nos faz começar, disciplina é o que nos faz continuar, mas é o propósito que nos faz que nós não acabamos por não desistir. E se nós tivermos um propósito forte, eu que na última palestra que dei, eu falei de uma coisa que é, há estudos que indicam que as 2 maiores dores do mundo, uma que é morrer queimado e a outra é uma mulher dar à luz. E as mulheres todos os dias dão à luz e passam. Eu assisti ao parto do meu filho, eu estava lá ao lado e vi pelo que a minha mulher passou, e elas passam por aquilo por causa de um propósito, por causa da criança.
Porque uma dor daquelas não faz sentido se não houver aquele propósito no fim do miúdo nascer. Por isso é que todos os dias, não é? A minha mulher teve aquela dor, acabou por sangrar aquilo, porque não correu tão bem, porque o miúdo não saía. Ela dizia que nunca mais quero parto natural, mas agora já está a falar sobre si, quer ter outro filho e que se calhar vai. Ou seja, o que é que faz as pessoas passarem por aquela dor? É o quê? É a vida, é aquele propósito. E eu vejo, e tu disseste uma coisa que é verdade, e a maior parte das pessoas não evolui e não mudam porque não têm um porquê forte. Porque se o porquê for suficientemente forte, nada nos vai fazer parar. Não é? Além de que dar ao parto, né? Eu como tripai, fizeste-me lembrar dos melhores momentos da minha vida, né? Que é quando eles saem cá para fora e a gente não sabe o que é que há de fazer, né? Foi o teu primeiro filho, acho eu, certo? É menino ou menina? Menino. Então como é que, pelo menos foi isto que eu pensei, que é, e agora? Vou ajudar a mãe que esteve ali com o sacrifício todo, agarro na criança com Eu tanta estava gente com à medo volta. de agarrar, passaram a enfermeira, eu por causa de ter a dificuldade, não é? Da mobilidade, e a enfermeira, vá ao pai, agarre. E eu até tinha pensado, Como é que será que eu vou agarro? agarrar logo o miúdo? Não tirei um curso para isto, não é? É recém-nascido. E depois agarrei e depois fui levar ele à mãe, eu a guiar a cadeira, com ele no braço, Então. não é? Pá, e sem dúvida. E pronto, e quem é pai sabe, não é? Por exemplo, todos nós temos medo de um crocodilo, mas se o nosso filho estiver na boca de um crocodilo, nós vamos lá. Até falei isto no último episódio. O amor é um dos maiores recursos. E às vezes as pessoas, eu uma vez estava a falar com uma pessoa, abordou-me e que queria um motivo. Queria perder peso, mas andava desmotivado. E depois eu falei-lhe e eu disse-lhe uma coisa que era se ela não queria ter mais saúde para poder ver o crescimento dos filhos. E aquilo foi o clique. E ela depois começou a fazer. Foi o clique, foi o amor, foi fazer desporto. Porque ela já mal conseguia brincar. O amor é sempre o clique supremo, não é? Até porque o dar à luz que causa toda aquela dor, todo aquele sofrimento, depois acaba por ser um dos amores mais poderosos, que é o amor puro, não é? Do pai e de uma mãe por um filho, que cria uma relação que é infinita. Enquanto cá estivermos, aquela relação, por muitos erros que o filho faça, o pai, pelo menos E começa natural, com a dor. está lá conectado, não é? E começa com a dor, curioso. E nas empresas é a mesma coisa. As pessoas pensam, hoje em dia, existe aqui uma cultura, sobretudo com os jovens empreendedores, que é só estalar os dedos e a gente vai já fazer um negócio. É tipo multinível. Vamos passar do 0 ao 1 milhão no estalar de dedos. E se calhar até houve uma ou duas pessoas que o fizeram. Houve uma ou duas pessoas que se tornou um influenciador digital em 2, 3 passos, em meia dúzia de meses. Houve algumas pessoas que chegaram a milhões de seguidores. Mas isso porque foram pioneiros. Então nós vivemos num mundo em que nem toda a gente está preparada para construir a autoestrada. Porque depois dela está construída, toda a gente anda de carro, mas os resultados não vão ser os mesmos. Então é preciso nós estarmos conscientes e passar. Os meus 3 filhos, eu tento-lhes passar sempre esta mensagem, que é nem tudo é tão fácil como parece. Nem tudo traz significância, poder ou chega quando a gente pede. Até a maior parte das coisas boas da vida, né? As grandes alianças, os grandes relacionamentos, as grandes conquistas, os campeonatos que se ganham, as grandes sessões de coaching que se dão, antes dessa tua sessão de coaching, desse teu Zoom, tu tiveste de passar muitas dificuldades para te poderes tornar um mestre e ensinar aquela pessoa a ter uma vida melhor. Agora, a transformação que tu falaste dessa sessão de coaching, na minha opinião, que já tenho mais de 10 mil sessões de coaching, é exatamente o momento de nascimento do teu filho. Que é, durante um tempo tu treinaste, tu apertaste, tu sofreste, tu superaste, para que um dia possas ajudar uma vida a vir ao mundo ou ser melhor. E muitos dos coaches não percebem o poder que têm. Tirei o curso e depois ficam numa, duas coisas. Isto é muito difícil e desistem no primeiro obstáculo, grande maioria, e outros vão perdendo a confiança durante o tempo ou vão tendo excesso de confiança. Já são coaches, depois fazem os posts, a malta no digital até que seja desenrascado, mete uma boa imagem, um bom copy, pam, e as pessoas começam a acreditar e depois chega ao momento H e não sabem integrar. E agora o que é que está aqui? O que é que está por trás? Desintegram, até desapertam os parafusos para depois apertar o sítio certo, só que depois não sabem apertar. E isto é o grande desafio do coaching hoje em dia. É tu tornaste uma autoridade, uma celebridade, um expert, mas fazendo aquilo que está certo, não dizendo aquilo que está certo. Porque entre fazer e dizer são duas coisas totalmente diferentes. Então, de um lado do dizer está o mundo dos teres humanos. Toda a gente tem que ter alguma coisa, toda a gente é brilhante, tem não sei quantos likes, tem não sei quantos carros. Outra coisa é o ser. Outra coisa é o ser humano, em que tu participas e estás conectado com a transformação das pessoas. Mas, o que tu disseste foi de uma sinceridade brutal e eu penso igual. Mas eu acho que as pessoas gostam de ser enganadas.
Algumas gostam. As pessoas às vezes gostam de ser enganadas e seguir a banha da cobra. E tocaste num fator que é verdade. Hoje em dia na net, quem tem um copyzinho bonito e uma coisa, se for preciso, cresce mais do que realmente alguém que tem uma transformação, alguém que pode ajudar, não é? Por exemplo, há pessoas que podem ajudar, nós podemos mesmo fazer a transformação nas pessoas, mas depois às vezes chegam ali umas carinhas larocas, com os post-its e tal, e não Os sei o que e filtros. aquilo. Exatamente, tem uma boa câmera. Uns rebootzinhos daqueles aparelhos que fazem uns likes a mais e por aí fora. E cria-se assim uma imagem. Olha, fizeste-me lembrar uma das perguntas mais poderosas que eu até hoje descobri no coaching e faço muitas vezes até a mim próprio. Sobretudo quando a coisa não começa a correr muito bem. Quando está a correr bem, a gente tem que celebrar e Claro. pensar no próximo passo, que é facto ou história. E todos os clientes, eles chegam junto de nós, todos os empreendedores que querem montar e estão com algumas dificuldades, eles chegam junto de nós e eles trazem estes 2 livros abertos. Só que a diferença é tu perceberes como coach ou perceberes como empreendedor qual é a folha do livro que tu estás a ler. É uma história que eu estou a contar e vou reforçar a história, as tais máscaras, os tais eu quero ser enganado, porque o primeiro engano é contigo próprio, não é o que o outro me disse. Isso já é pôr-te em efeito, não é? Agora, quando tu estás em causa, tu consegues olhar e realmente dizer o que é que são factos. E às vezes isto é o mais difícil, que é tu colocaste em causa. Primeiro, a velha história do rei, não é? Que o rei que chega ao mundo e vai dominar o mundo e a coisa corre mal, ele chega à varanda e diz tu e tu, meu povo, já para a forca que a culpa é vossa. Ou o outro rei que até nem tinha um povo tão grande, não tinha um reinado tão grande e a coisa começou a correr mal e a primeira coisa que ele fez antes de ir à varanda foi olhar no espelho e dizer assim, o que é que eu como rei e líder posso fazer diferente para ajudar estas pessoas a terem um mundo melhor? Consequência dos 2 reis, eu vou deixar para as pessoas lá em casa pensarem o que é que eles querem fazer, se olhar no espelho ou apontar o dedo, não é? Tal e qual, fizeste-me lembrar o Choco Williams, do livro A Disciplina é a Liberdade, não é? É um livro. Que ele conta a história que diz quando era para culpar alguém que tinha morrido, o batalhão dele é uma emboscada e morre umas quantas pessoas, e ele quando chegou lá, em vez de apontar o dedo, assumiu: se eu sou o líder, se isto falhou, a responsabilidade é minha. E eu sou assim, sou uma pessoa de trazer a responsabilidade para mim. O que é que eu posso fazer mais para melhorar? E há pouco falavas de uma coisa que é na sessão, eu chego ali e estou a entregar uma coisa, não é? E estou a entregar de verdade. Porque uma das coisas que eu detesto falsas modéstias, e uma das coisas que eu sei que sou genuíno, sou verdadeiro. E quem está comigo, quem está comigo 10 minutos vê que eu sou verdadeiro, não sou nada, não. Porque há pessoas que parece que querem trazer a personalidade de outras para elas, não é? Mas tu tocaste numa coisa que é, mas por trás daquela entrega há ali muitas horas de estudo, há muita resiliência. Eu nem gostava de ler, eu não lia. E eu, quando fui tirar o curso, eu percebi, ok, se eu quero levar isto para a frente, eu vou ter que ler, eu vou ter que ter conhecimento. E eu até aos 32 anos nunca tinha lido assim. Tinha lido aqueles livros na escola, pronto, já tinha lido O Príncipezinho, que é um grande livro, quero ler outra vez, mas nunca tinha lido. E depois só nós sabemos as horas que nós passamos ali sozinhos, a estudar, a pensar se vai dar certo ou não, a avançar apesar do medo. E uma das coisas que foi, eu aqui há dias falei disto, até falei disto num podcast, estava a ver o primeiro vídeo que eu gravei. E o primeiro vídeo que eu gravei, eu não era esta pessoa que está aqui a falar contigo agora com esta confiança, porque eu não gravava. Uma diferença brutal para o vídeo que eu gravei agora. E as pessoas agora dizem assim, opa, Nuno, opa, pô, tu falas assim e tens um à vontade. Não, está aqui muita hora, está aqui muita lágrima. Está aqui muita incerteza. Do primeiro vídeo até agora já gravei centenas de vídeos. Já tive a falar centenas de horas. E as pessoas às vezes não querem passar por isso, não querem passar pela dor. Mas nada cresce sem dor, não é? Nada cresce sem dor, eu também acredito nisso. E essas horas que ninguém vê, não é? Porque a malta diz o Ronaldo, um fenómeno, aos 30 e tal anos continua a marcar. Há para aí 10 anos que eu ouço dizer a malta que o Ronaldo não, este ano já não vai. Mas ele continua a fazer alguma coisa, não é? Mas além de fazer alguma coisa diferente que os outros não fazem, antes daquele golo, são muitas horas. O Ronaldo não come as sobremesas que o comum dos mortais come. O Ronaldo não vai para a cama às 3, 4 da manhã, 2, 3 vezes por semana. Ele deita-se à hora certa, tem um melhor especialista de sono. Ele faz a melhor das nutrições, tem o melhor nutricionista. Ele faz o melhor dos treinos, tem o melhor preparador físico. Ele só ainda não tem o melhor coach do mundo porque ainda não falou com nós dois, por isso não. Eu que há dias fiz uma pergunta e as pessoas às vezes, eu perguntei, acham que foco é mais dizer sim ou dizer não? E muitas pessoas disseram
foco é dizer sim. Mas foco é muito mais dizer não, não é? Porque se a gente dizermos sim a um objetivo, vamos ter que dizer não a mil e uma coisas. E o Ronaldo é prova disso. Tem que dizer não às saídas à noite, dizer não aos doces, dizer não ao álcool, dizer não a uma série de coisas. E nós, para estarmos aqui os dois a falar, tu tiveste também de dizer não a uma série de coisas. Ok, sim, o meu propósito é isto, é o coaching. Mas o que é que ficou para trás? Teve que ficar muitas coisas para trás, não é? Muitas coisas para trás. Vou dar o exemplo agora destas últimas semanas. Como sabes, estivemos a programar, que já está editado neste momento, o maior evento feito por portugueses, por língua portuguesa, no mundo online. Então ficámos com a visão de ter 50 especialistas. Então alugámos uma empresa, criámos uma plataforma com 3 palcos, tudo na cabeça, brutal, fantástico. Só que 8 semanas antes do evento, onde já tinha que estar tudo programado, tínhamos de estar a promover o evento no digital, por aí fora, nada estava a funcionar ainda. E a empresa que tinha que entregar a plataforma não entregou a plataforma. E foi adiante, e nós fomos acreditando, até que 3 semanas antes do evento nós não tínhamos a plataforma. Então tínhamos 2 hipóteses. Uma, cancelar o evento, e na minha mentalidade a única maneira de não conseguir é desistir, e para mim esse era desistir, ou assumir a responsabilidade e arranjar uma solução. Podíamos ter enganado a audiência, né? Porque já havia pessoas que tinham comprado e dizer, olha, decidimos fazer isto e vamos fazer um upgrade. Mas não, a verdade liberta. E eu acredito que essa é a maior das soluções. E uma das coisas que nós tivemos de fazer foi contar a verdade. E para conseguirmos essa verdade, que foi, malta, olha, não nos entregaram uma plataforma, surgiu aqui um problema com a plataforma, eu não entrei em detalhes, contudo, nós vamos entregar. E em vez de estarmos a fazer ao vivo durante 4 dias, nós vamos deixar durante o mês todas as pessoas verem aquilo que está a acontecer neste mega evento. O maior evento de sempre da nossa língua, com especialistas de várias áreas, desde a psicologia positiva até o exercício físico, desde a nutrição e as diéticas do paleolítico, até o body and mind, o treino de body and mind, desde o coaching até a programação neurolinguística. Passámos por todas as áreas, até constelações sistémicas, coisas que ainda estão agora a surgir. Isto só foi possível porque houve muitos nãos. Não alguns fins de semana, se calhar com as pessoas que eu mais amo, não aos meus treinos regulares de 1 hora e um quarto, não àquilo que eu gosto de fazer de me deitar à hora certa e tive que fazer horas extras, não a poder ir viajar, não a umas férias que estavam planeadas e decidimos abdicar, decidi com o conjunto com o apoio da Ana e dos meus filhos, de abdicar, e esses nãos que custam na hora, o não agora pode ser um sim no futuro. E o que é certo é que passado umas semanas o impossível tornou-se possível, conseguimos ter mais de 50 pessoas que conseguiram de reservar 30 minutos e dentro das suas condições gravarem um workshop para entregar à nossa audiência, e hoje em dia só os feedbacks que temos tido, não é? Este é o melhor resultado que pode haver, que é, ainda não consegui todos, mas a pessoa X já mudou a minha vida. Ricardo, só o início com o Marcos Rossi, ao exemplo, que o tema dele é sem desculpas, né? Sem bracinhos, sem perninhas, eu vou lá com aquela energia toda, faço surf, jogo não sei o quê, canto, abro o carnaval nas maiores escolas do mundo, e aquilo muda o mindset, sobretudo quando as pessoas mais precisam. Então eu acho que o não aparece quando tu tens um sim muito forte. O sim é dado quando tu tens outros nãos que vão ser também fortes. Então é o equilíbrio, não há dia sem noite, não há noite sem dia, e o mais difícil às vezes é dizer não, porque na nossa cultura, é como uma cultura, não sei se já estiveste na Índia, mas na Índia eles não podem dizer não. É quase uma falta de respeito dizer não. Então eles fazem o dindling, assim com a cabeça, ding, ding, ding. E nós também temos um bocadinho de dindling. A cultura portuguesa é uma cultura de servir, é uma cultura de agradar, de ser prestativo. Então muitas vezes nós perdemos mais com o sim que damos com o não. Portanto, o Focus para mim nem é sim nem é não, que é um bocado foi a pergunta que tu fizeste. O Focus para mim é estar entre os dois e é ter a coragem de dizer não quando a maior parte diz sim, e se calhar dizer sim quando a maior parte diz não. Porque às vezes dizermos não até aos outros é dizermos sim a nós. A ti próprio. Porque às vezes, por exemplo, todos nós somos abordados ou porque pedem-nos favores, ou parece que 31 uma linha, e nós às vezes estamos a abdicar do nosso tempo para ajudar os outros, e nós temos que sentir bem em dizer não, não. Ou então nem precisamos dizer não, olha, sim, mas agora não posso, mais tarde. Porque às vezes estou a fazer coisas e vem a minha namorada e pede-me uma coisa. Pois, se eu me distrair, desfoco-me do que estou a fazer para lhe ajudar. E não, nós temos que dizer não. Eu estar-lhe a dizer não a ela, é estar a dizer sim a mim. E nisso tu estavas a dizer, eu estava-me a lembrar de uma coisa, e por isso é que as pessoas por vezes acabam por se perder, porque se nós temos um propósito, nós temos que dizer não hoje a muita coisa, que é, eu às vezes penso muito, faço esta pergunta, isto afasta-me ou aproxima-me do meu objetivo?
Só que há aqui uma grande diferença. Os hábitos bons, os hábitos maus, digo, tu pagas fiado, ou seja, tens agora o prazer e o resultado vem só lá mais à frente. Comes agora o bolo e a barriga só vem daqui a um mês. Nos hábitos bons é ao contrário. Tu pagas adiantado. Pagas o preço agora, tens que dizer não a isto, não aquilo e o resultado só vem depois. Por isso, nesta balança, por isso é que as pessoas acabam por acabar por dizer sim ao fácil, não é? Em vez de dizer não àquilo que lhes afasta dos seus objetivos. E estavas a dizer isso, eu estava-me a lembrar, é mesmo verdade. Às vezes, por exemplo, eu agora fiquei mais focado no desporto, acabou o verão. Pá, eu venho de uma cultura muito ribatejana, porque eu era focado, copos e os meus amigos para eles é estarem a beber copos todos os fins de semana e eu gosto de beber uma Imperial, gosto mesmo, eu gosto de beber um bom vinho, mas eu agora tenho que dizer não. Eu tenho que ter a coragem de às vezes nem ver as conversas do WhatsApp, porque senão, se eu disser sim às festas com eles, eu estou a dizer não ao meu objetivo, que é perder mais peso, estar mais saudável, estar mais focado no desenvolvimento pessoal, estar aqui a gravar contigo, ter as coisinhas todas certas. E às vezes as pessoas não estão preparadas, não é, para dizer não ao prazer e para dizer não ao sofá, para saírem da sua zona de conforto. Uma pergunta, diz-me, que tu que estás nisto há muito tempo, qual é, e os teus clientes e tudo mais, que trabalhas com empresas e com pessoas, o que é que as pessoas mais querem? Olha, eu acho que isso vai mudando mediante o ambiente à nossa volta, porque o ambiente, apesar de ser 20% dos resultados, segundo o que se diz, não é? E eu acredito muito nisso, o ambiente muda e nós mudamos a nossa percepção. Mas hoje em dia as pessoas querem 3 coisas. Uma, querem um corpo melhor, ou seja, ter mais saúde, a casa onde habitam um tempo ser saudável. 2, querem bons relacionamentos, que é aquilo que mais está a escassar, seja o relacionamento íntimo, seja o relacionamento profissional. E 3, elas querem conquistar os sonhos. E nos 3, aquilo que está a acontecer com a velocidade, eu acho que existem 3 coisas que estão-nos a desafiar deste pilar da vida, destes 3 pontos. Um é a velocidade. Está tudo muito rápido. A velocidade de informação é muito rápida, a velocidade de deslocamento é muito rápida. De informação. Depois tens a confusão, que vem pelo excesso de informação. Portanto, um é a velocidade, 2 é a confusão. Tens muito excesso de informação, não sabes o que é credível, o que é que não é credível. E 3, eu acho que as pessoas estão-se a afastar da natureza, da nossa essência, do amor, como falavas há bocado, o poder do amor, o poder da simplicidade, o poder da humildade, da gratidão, porque as pessoas complicam. Então, olham para as coisas e tem que ser tudo para ontem, já não há paciência. Então nós temos que aprender a lidar com aquilo que nos está a acontecer. E se nós nos afastamos da natureza, há que aproximar. Se nós nos afastamos do relacionamento com quem mais amamos, há que se aproximar e se calhar olhar para o relacionamento de si próprio. E dizes que eu ando aqui há tanto tempo, andámos todos aqui ao tempo certo, não é? Que há quem acredita em vidas passadas que calibram a nossa vida agora. E eu acredito que o que é que seja que as pessoas acreditam, se ajudar numa vida melhor, deve ser reforçado. Boa, exatamente. Independentemente da religião, da raça, da cultura ou da idade. Eu quando vinhamos de carro, quando vínhamos a conduzir para aqui, estávamos a preparar não só esta entrevista, mas também uma entrevista que vou ter na televisão a seguir, e eu dizia, Ana, o que é que tu achas, se me perguntarem pela minha história, o que é que tu achas que poderá causar mais impacto? E a Ana, a minha mulher, disse-me assim, o que causa mais impacto é as pessoas conectarem-se com aquilo que é a tua essência, com a tua autenticidade, com a tua energia. E podes falar deste momento quando foi o divórcio dos teus pais, podes falar do momento-chave que foi quando começaste a treinar os miúdos, que para mim foi o meu primeiro momento de coaching. Quando as pessoas dizem, quando é que tiraste o coaching? Em 2006 foste certificado? Eu não consigo dizer se isso é verdade ou não. Porque eu, em 1995, fui desafiado a treinar uma equipa de miúdos quando eu tinha 15 anos de idade. E aquele foi o meu primeiro projeto de coaching, em que eu já tinha lido uns livretos e tal, e a primeira coisa que fiz foi ir a uma biblioteca e comprar livros sobre como ser treinador. Quem são os melhores treinadores da altura? Fui-me dar os melhores. Comecei a fazer cursos que eram os clínicos de basquete, com treinadores de fora. Fui fazer cursos em Espanha, como falo espanhol como português, fui a Espanha. O meu pai é espanhol, eu sou mitad. Depois fui fazer cursos aos Estados Unidos, comecei a aprender com os melhores, e o que é certo é que aquela aprendizagem foi a minha forma de não só ser mentor, mas também coach daquela equipa, que perdia com toda a gente e passado 4 anos foram campeões nacionais. E este foi o meu primeiro projeto de coaching, foi um coaching de grupo, em que primeiro tive a fazer coaching comigo próprio, que é, ok, o que é que eu realmente quero? Quero que estes miúdos não sofram por aquilo que eu tive que sofrer. E eles muitos tinham problemas familiares, problemas escolares, problemas financeiros, então eu vou ajudá-los. E vou dar o exemplo. E comecei com a parte da gratidão. Os meus primeiros salários, isto foi num clube que chama-se Guifões Sport Clube, em Matosinhos,
fomos campeões nacionais, e eu fui como jogador, mas eles também depois como jogadores e o treinador. E um dos meus primeiros salários foi metade para comprar bolas e equipamentos, outra metade para começar a construir uma biblioteca. Depois houve parte do meu salário que foi para construir um ginásio para eles. E aquilo tornou-se uma família baseado numa palavra que hoje em dia uns adoram, que é o coaching, outros detestam, que é o coaching, mas não é a palavra em si, é a experiência. Exatamente. Então o Gandhi dizia, eu gosto muito de seguir o Gandhi, alguns filósofos e alguns especialistas do passado, não os conheci, mas são meus mestres por aprendizagem, por leitura, por mensagem que ficou e perdurou. E o Gandhi dizia, nunca vai haver curso ou informação que seja tão boa como o valor da experiência. Quando as pessoas dizem assim, Ricardo, mas que curso é que... Obviamente que eu quero que a malta venha fazer os nossos cursos, não é? Mas quando eu falo, por exemplo, com colegas como nós, aquilo que eu dizia há bocado é aquilo que eu acredito. O nosso problema não são os colegas que estão a fazer mal ou que eles estão a fazer melhor que nós. Isso é uma comparação que nos faz-nos descer de nível como líderes. O nosso problema é aquela concorrência das pessoas que neste momento não estão a trabalhar o mindset, não estão a trabalhar a consciência, não querem uma vida melhor. E que, tal como tu dizias, aqueles amigos que nós gostamos e temos muito carinho, amor por eles, mas eles preferem ficar o fim de semana a encher a cara, preferem fumar em vez de, se calhar, estar a tratar da saúde, e que se calhar não respeitam a sua mulher ou o seu homem, que se calhar não são bons pais ou boas mães, ou seja, eles vieram e não estão a agarrar a oportunidade que esta seja a vida. Porque por muito que digam que pode haver outras vidas ou não, eu não sei. E como não sei quando é que esta acaba, e o amanhã é sempre uma ilusão, o hoje e aqui agora nós temos que estar ao nosso melhor. Então tudo para mim começa em que tu pegares naquilo que é a tua experiência de vida e entregares agora. Há palestras que a malta diz, Ricardo, como é que fizeste esta palestra? Que coisa impressionante, meu. Tu mudaste o rumo desta empresa numa hora. E eu a pensar com os meus botões, tudo o que eu planeei, saiu tudo ao contrário. E então como é que a gente justifica isto? Com uma crença, que é, eu ensino isto normalmente, sobretudo à minha equipa, não é? Que é, há um momento da vida em que tu olhas para dentro e dizes assim, tudo o que eu preciso está comigo agora. E nada mais te faz falta. Não há cursos que te vão fazer falta, não há livros que te façam falta, e tu, se colocares depois a intenção genuína e certa, qualquer que seja o desafio, tu consegues ultrapassar. No outro dia estava a dar um curso PNL na Guarda, e eu propus-me a mim próprio em resolver uma situação, um recalcamento de mais de um ano e tal, com muitas limitações e muitos bloqueios emocionais, e disse, vou resolver isto em 5 minutos. Mas em troca quero que venhas ao palco, para a pessoa. E a pessoa, não, que eu não vou falar isto a ninguém, muito menos a expor-me. E como já estávamos no PNL, eu já tinha o grupo ancorado, e já estavam todos ali com o processo, eu disse, ok, não temos que falar sobre isso, mas temos que ir ao palco para resolvê-lo. Foi por isso que levantaste o braço. Queres resolver isso? Quando é que é o melhor momento? Agora. O poder das palavras. E ela levantou-se e veio. Obviamente não resolvi em 5 minutos uma história que tinha largos meses de profundidade emocional, mas quando nós começámos a debater o processo de uma forma inconsciente e consciente, não é? Os dois processos, os dois hemisférios, em 10, 15 minutos o problema está resolvido para o resto da vida. E isto é possível fazer. Mas ela tem que querer. E isso foi porque ela levantou o braço para fazer uma pergunta. E depois de levantar o braço, ela levantou-se para vir ao palco. Ela teve a dor de fazer uma coisa que a priori não lhe parecia bem. Então todos nós vamos ter que levantar o braço um dia. Porque quando nós não levantamos o braço, Nuno, e eu acredito mesmo nisto, alguém vai te fazer levantar o braço e não vai ser pelas boas. Às vezes é uma dorzinha nas costas, outras vezes é um acidente, outras vezes é uma separação, outras vezes é o que quer que seja. Claro. Eu acho que eu digo muito, muito isto. Nós somos capazes de coisas que às vezes nós nem sabemos. Eu próprio, não é? Quando tive o acidente e depois da operação, acordar aos 26 anos tetraplégico, ninguém sabia o que ia ser a minha vida. E eu lembro-me de perguntar e dizer à Karina, quero que me tragam histórias de pessoas tetraplégicas que tiveram sucesso. Se for possível, eu quero ser um deles. Claro que isto o sucesso é subjetivo, mas para mim sucesso é eu estar bem comigo próprio. Isso era o mais importante. Não tinha a ver com aquilo que eu ia ter, mas quem é que eu ia ser. Eu hoje sei quem sou e sei que posso dar uma melhor educação ao meu filho, posso lhe dar valores como coragem, como a resiliência, que esses são os meus valores, o não desistir, e também que a palavra impossível é só uma opinião. E trouxeram-me histórias. Eu disse, então eu vou fazer para ser um deles, que é eu chegar e deitar a cabeça à almofada e eu sentir-me bem com aquilo que faço. E que estou num propósito. E isso foi o meu levantar o braço. Porque para mim era fácil, como às vezes se calhar fazem as pessoas, eu ficar na minha dor,
olhem para mim, tenham pena de mim, eu vou ser tetraplégico para a vida toda, preciso de ajuda e não vou ser ninguém. E é o que acontece com as pessoas, porque também dor é igual a amor, né? Sabes isso? Querem receber atenção. E nós às vezes temos que quebrar esse padrão. E eu quebrei esse padrão comigo. Claro que às vezes todos nós temos a tendência às vezes de termos pena de nós. Mas eu, se quero atingir os resultados, eu não posso ter pena de mim. Eu tenho que ser por vezes duro comigo. Levanta-te, que o mundo lá fora espera-te. E é o que eu faço. Eu às vezes tenho que pôr o supositório para fazer as necessidades, estou ali ao frio, demora ali aquele tempo todo, mas a partir do momento que eu acabo de tomar do meu banho, eu a partir daí o que eu faço é entregar às pessoas o melhor de mim. E porquê? Porque eu todos os dias levanto o braço. Eu vou-te dizer uma coisa curiosa, que às vezes as pessoas não sabem. As pessoas dizem assim: pá, não, tu és uma força da natureza e isto e aquilo. Eu às vezes isso para mim até me custa. Porque as pessoas, eu não sou força da natureza nenhuma. Eu vivo em causa, eu responsabilizo-me. Porque eu também choro, eu também tenho mentes maus. A única coisa que eu faço é aplico o coaching comigo e responsabilizo-me. E não tenho pena de mim. Porque se eu tiver pena de mim, eu estou tramado. Não achas? E o que acontece com as pessoas é que as pessoas por vezes têm pena delas próprias e querem que nós também tenhamos pena. Não concordas, Ricardo? Concordo a 101%. Pá. Esse para mim, eu gosto muito de utilizar acrónimos e coisas que sejam simples para as pessoas. É porque nós podemos começar a falar de neurociência, nós podemos levar isto mais para o empreendedorismo e as fórmulas mágicas do empreendedorismo, mas não existe ciência, nem existe fórmula mágica a não ser a tua própria fórmula. Agora, há exemplos e tu que fizeste logo foi a primeira coisa, que é quem é que já passou por isto e conseguiu. E toca a modelar. Obviamente tu tens o teu próprio modelo e agora estás a passar um modelo a outras pessoas. Mas as pessoas, elas estão sempre a decidir entre uma de duas coisas: desculpas ou resultados. Isto é o que eu pergunto sempre: o que é que vocês querem aqui hoje? Desculpas ou resultados? E tu escolheste, mesmo no meio de muitas possibilidades de desculpas, ter resultados. E isso muda, são os dois Vs que eu chamo, que é o V da vitimização, do vencido, ou o V do vitorioso, o vencedor. E a palavra diz tudo: vence-dor. Vencedor, exatamente. Se não tiveres dor no processo, tu nunca vais ser um grande vitorioso vencedor. E quando tu pões este mindset, é só um clique, não é? No teu caso, tu explicaste agora muito bem o que é que tu fizeste, não é? Que foi um diálogo interno. E eu tive um diálogo interno. O que é que eu quero ser? O que é que eu vou fazer? Vou-me queixar disto. E olha, por favor, dei-me aqui um abracinho e amor. E acontece, e às vezes sabe bem, e todos nós precisamos de um momento desses de leveza, de uma energia mais íntima, mais escondida. Ou então eu vou pegar no que me aconteceu, vou dar o significado que eu escolho dar, pá, e vou-me tornar um exemplo. Porque no final disto tudo eu digo sempre às pessoas: o que é que a gente vai levar no último dedo? Aquela frase que tu leste no livro, que mexeu contigo, pá, quantos livros já escreveram sobre isto? Que é, no final, o que é que a gente vai levar? Para mim levámos 3 coisas. Tu falaste aqui dessas 3 coisas. Uma, o que é que eu vivi? E se ainda não vivi o que quero viver, toca a fazer a listinha porque o tempo está a contar. E não para. É a única coisa que não para. As pessoas costumam dizer, não é? Quando fazemos anos: oh, parabéns, mais um ano. E é mentira, é menos um. Menos um. É menos um ano, é menos um mês, é menos uma semana, é menos um dia, é menos um minuto. Quando nós valorizamos isso, essa pergunta está na nossa cabeça a toda hora, sem criar ansiedade, porque senão depois as pessoas vão até ao futuro: e o que é que eu quero viver? E ficam com a cabeça no futuro, e se cria demasiada ansiedade. Há muita gente a viver ansiosa. Minha filha estava a contar o processo, ela tem 16 anos, o processo que estava neste início de aulas, as pessoas estão ansiosas. Tudo está a mudar. Agora, temos intervalo ou não temos intervalo? Temos que usar máscara ou não temos que usar máscara? Eles estão sempre com a cabeça no futuro. Há que trazê-los de volta. Tal e qual. Com o treino, com a respiração, com as conversas. Ontem estávamos em casa e eles já iam para o telemóvel e Ana assim: o que é que acham de fazermos um jogo? Fomos buscar o jogo. Como é que se chama o jogo, Ana? Party Company. Então estamos ali no Party Company. Obviamente que eles deram, quando fui eu e a Ana a jogar contra os meus filhos, levámos uma coça, uma tareia. Mas é essa a essência. Eles estão ali, estão presentes, estão a ver as expressões. E isto faz: o que é que eu vivi? Estas vivências vão dar outros níveis de possibilidades aos meus filhos e, por sua vez, a outras pessoas. É o viver em cadeia. Mas há 2 perguntas que eu sei que estão lá no fim da minha existência, eu acho que vão estar lá. Que é: será que eu amei? E às vezes eu nem sempre amei como podia amar, a mim próprio. Houve momentos, quando estávamos a conversar na viagem, estava a dizer: pá, houve momentos em que eu ficava de fora, quando era atleta, eu ficava de fora. Havia os 10 que jogavam e eu era o 11º ou 12º. Só que aqueles momentos que se calhar permitiram depois chegar onde cheguei, como jogador, como treinador. Porque o meu mindset teve que ser mais forte do que aqueles que estavam dentro do campo naquela altura. E às vezes nós temos que fazer isso. Então as perguntas começam a dizer: será que eu vivi? Será que eu amei? Amei o jogo, amei os meus colegas de equipa, a minha mulher, os meus filhos, esta entrevista, as pessoas que nos estão a ajudar.
Será que eu amei este momento, a condução, o chuveiro que tomei hoje de manhã, o mergulho que dei na piscina antes de vir para aqui, no mar? Então estas duas perguntas, elas estão sempre interligadas, que é o quanto eu amei a vida, o momento, as pessoas, o quanto é que eu vivi, a experiência em si. E a terceira pergunta foi o que tu disseste aqui, que, pá, que toca, todas as pessoas que são pais tocam, mas quem não é pai também toca, porque porquê é que nós estamos aqui? Para deixar um legado. Então qual é o meu legado? Qual é a minha pegada? Fizeste-me lembrar duas coisas e agora, e por último, fizeste-me lembrar três coisas. Uma é as pessoas acabam por sofrer muito por quererem controlar as coisas. E 99% das nossas preocupações nunca acontecem. E fizeste-me lembrar de uma cliente minha que ela estava super preocupada por causa do emprego e depois teve a coragem, porque ela não estava contente com o emprego e teve a coragem para se despedir. E eu naquela altura dei-lhe os parabéns, porque ela tinha superado o medo, não é? Coragem não é não sentir medo, é avançar apesar do medo. E entretanto andava muito preocupada e agora já tem outro emprego. Eu disse, vês, estavas preocupada com algo que nem aconteceu, e as pessoas focam-se muito nisso. E uma das coisas que me dá tranquilidade é eu foco muito no presente. Porque uma coisa que eu identifiquei mesmo é quem vive no passado sente dor. Quem vive no futuro sente ansiedade. E as pessoas mais felizes são aquelas pessoas que vivem o presente. Como o próprio nome indica, é um presente que a vida tem para nos dar. E o que eu faço é, eu tento estar presente. Eu quando estou com as pessoas, ou não estou só agarrado ao telefone, ou não... Eu estou ali. Eu se estiver contigo, se eu for beber um copo contigo, ou... eu não estou num telefone ali... Só se eu estiver a trabalhar e for muito importante. Senão eu estou naqueles momentos, eu vivo, porque eu gosto muito de viver. E uma das coisas que me fez levantar o braço, como tu disseste, foi o meu gosto pela vida. O que é que eu fiz? Eu fiz um exercício de gratidão. Eu foquei-me naquilo que tinha mantido, não aquilo que tinha perdido. Porque, ok, eu perdi o andar, perdi a minha independência. Top. Mas aquilo que eu mantive foi muito maior. Foi muito mais importante. Foi a minha família, foi os meus amigos, foi a minha namorada. Foi a minha capacidade de sonhar. E quando nós não perdemos a capacidade de sonhar, nós continuamos a viver e tudo é possível. E eu, curiosamente, eu sou mais sonhador agora do que qualquer antes. Porque se nós acreditarmos, não é? As pessoas acham que a fé é o... Basta só acreditar e esperar. Mas não, a fé é o acreditar com o agir. E quando nós acreditamos e temos a ação, não é? A tríade do mente, não é? Comportamentos que geram, não é? Pensamentos e sentimentos. Quando nós temos a ação e damos um passo à frente. Há bocado falaste de uma coisa que eu digo que é apanhar balanço. Tu disseste que nós temos que encolher para depois expandir. Exatamente, e eu costumo dizer às vezes temos que dar um passo atrás para apanhar o balanço, não é? Antigamente dizíamos galanço, não é? Como éramos em miúdo, dar um passo atrás para irmos saltar. Já és da velha guarda, afinal. Um pouco. Eu por acaso eu tenho 35 anos, só que sempre dei-me com muita malta mais velha e sou ali de uma vila mesmo ao lado da moita, e aquilo é mesmo uma vila castiça, e então é mesmo estes termos mesmo antigos dos velhos do mar, porque eu vivo numa zona, eu vivo na moita, mas a família do meu pai é numa zona ali de barcos e há muito esta coisa castiça. Não queiras ir a Matosinhos, tu vês o que é que são termos especiais ali da zona do mar. E tanto que o meu grito de guerra é o aguenta a guinada. Eu termino sempre os meus vídeos e o podcast do nome é o aguenta a guinada, por causa desse termo marítimo que eu digo às pessoas. Eu estava a dizer isto numa palestra. O porquê eu aguento a guinada? Um marinheiro não espera que o vento acalme, ele ajusta as velas consoante o vento. E é isso que eu faço. Eu não peço a Deus que me tire peso dos ombros, peço sim umas pernas mais fortes. E siga em frente, porque é fácil nós estarmos a reclamar quando as coisas correm mal, e vai correr mal, vai correr muitas vezes mal, mas eu adapto-me. Para mim, uma das minhas maiores capacidades, eu sei, é a resiliência, que eu adapto-me. Não fico a reclamar, ok? Claro que há aquelas vezes o reclamar, o clique, mas depois é logo foco na solução. Foi uma das coisas que eu aprendi com os forcados. Eu respeito quem não gosta, mas os forcados deram muitos valores daqueles que eu aplico hoje na minha vida. E um deles foi foco na solução e não no erro. Quando o forcado cai na cara do doutor, ele não fica ali a pensar 10 minutos, então e agora o que é que temos de fazer? Não, é num segundo. Bora, vamos para a frente. Avançar apesar do medo, foco na solução. E em 2 segundos, o que é que aconteceu? Mais um passo aqui, recuo mais um bocado, avança, é isso que eu faço com os meus problemas. Acontece uma coisa, eu, ok, mas o que é que a gente pode para resolver isso? E esse mindset é o que eu aplico hoje, todos os dias. Ok, eu estou tetraplégico, mas a minha mente é ilimitada e a minha capacidade de sonhar continua.
Então eu não mexo os braços, mas peço ajuda. Não é? Eu vim até aqui, sem fazer nada, está aqui tudo montado. Porquê? Com a minha capacidade de sonhar. Eu acho que as pessoas perderam a capacidade de sonhar. Sonhar e a capacidade de ligares, porque uma das coisas que vi é que todas as pessoas que estão aqui neste estúdio têm um carinho e um respeito muito grande por ti. Portanto, há alguma coisa que tu fizeste para que te comunicar com eles, para além do sonho. Disseste aqui tanta coisa, estava a ficarmos aqui a fazer mais 5 podcasts do que tu disseste agora, não é? Fizeste-me lembrar um dos meus mestres, o meu coach. Eu também tenho um coach, chama-se Jerry McKinney, tem 73 anos e é meu coach, é meu mestre, é meu mentor, é meu pai, é meu irmão, é tudo. Não é meu familiar de sangue, mas é meu familiar de vida. E a única coisa que ele faz todos os dias consistente é gratidão. Acorda de manhã, vai para o quarto de banho, mete lá a música dele, a gente ouve a música longe, já o trouxe a Portugal algumas vezes, ele passa ali 5, 10 minutos a agradecer o dia, agradecer a família, agradecer as oportunidades, gratidão, gratidão. O que tu disseste, para mim, está descrito em 3 parâmetros, não é? São os 3 Cs, cabeça, coração e o core, o centro, o corpo, que é no umbigo. Então cada um deles tem a sua queixa, cada um deles tem a sua virtude. E todos os nossos clientes, eles chegam à nossa beira porque, em algum sentido, eles estão desequilibrados aqui. Tu começaste a falar do C do coração primeiro. Está muito ligado com a atenção foco-temporal, não é? Se estás no futuro, estás ansioso e preocupado, ok? Se estás no passado, tu começas a estar deprimido e começas a estar preso às amarras ou às emoções, e no meio disto tudo crias stress, ou estás a viver o momento presente. Isto parece fácil, não é? Vou ler o livro do Eckhart Tolle, Poder do Agora, e vou resolver isto. É melhor ler do que ouvir, porque se ouvis o áudio com ele dá uma seca do caraças. Eu adormeci para aí 20 vezes. O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. É um bom livro. Tem bons ensinamentos, sobretudo como vis o agora. Só que se fosse tão fácil, toda a gente fazia. E este é de facto um dos desafios. Porque, por exemplo, como é que eu vou dizer a um jovem que está no Instagram a comunicar com os amigos que é o tipo de comunicação social que ele executa e aprendeu, é aqui que ele se manteve vivo durante uma pandemia, e como é que tu vais dizer a ele agora só tens 1 hora por dia de redes sociais? Isto não vai dar, vai estar... Claro. Tu tens que encontrar outras soluções, tens que mostrar se calhar outros caminhos, outras opções, ou ele tem que ficar tão viciado e vidrado naquilo que depois vai ter que apanhar um choque. Há pouco tempo apareceram estudos em que dizem que os caminhos neurais que a droga estimula no nosso cérebro são exatamente iguais aos caminhos neurais que a tecnologia nos está a estimular. Sim, está ligado. Portanto, temos aqui um grande desafio. Agora, nesse C do coração, é trazer tudo o que for sensações. E aí vem a programação neurolinguística, não é? Com os sistemas de representação. Tu despertas os sistemas de representação, aquilo que tu cheiras, o que tu ouves, o que tu vês, o que tu sentes, o que tu tocas. Tudo isto traz-te ao momento agora. Porque uma coisa é que tu estás a comer uma sobremesa só porque ou um dia que te soube bem ou estás viciado no açúcar, outra coisa é que tu estás a deliciar aquela sobremesa. E tocas, e sentes o paladar, e o gosto, e mastigas. E quando chega cá abaixo já estás deliciado. Outra coisa é estás a comer, a ver a televisão, sim, ou a resolver um problema. Portanto, o agora é uma coisa muito subjetiva. A atenção partilhada, não é? A atenção partilhada. Eu chamo-lhe a atenção foco-temporal. Porque é tudo uma questão de tu dominares o teu foco, não é? O teu sistema de ativação reticular ou o sistema de ativação reticular ascendente, que é o nome mais técnico dessa oportunidade. Depois tens os outros 2 Cs. Não é? Que tens o C da cabeça e o C do corpo. E o C do corpo é aquela lista que tu fizeste. Para que é que eu vou olhar para aquilo que eu não tenho, se eu posso olhar para aquilo que tenho? Por muito pouco que seja, vai ser sempre mais que aquilo que eu não tenho. E repara que nós estamos numa sociedade que os sonhos desapareceram porque as pessoas estão a olhar para aquilo que não têm. Somos invadidos por uma cultura consumista, de umas vidas falseadas com filtros, e as pessoas ficam a fazer o scroll e a ver a comida, ficam-se a comparar. Antigamente não havia tanto essa comparação instantânea, não é? E agora ficam a ver, aquele está a comer sushi, eu estou aqui com uma sopa. E acabam por comparar os seus bastidores com o palco dos outros. A toda a hora. E é que o palco, sabes que foi isso que me apaixonou no Tony e fez-me estar os anos que estive ao lado dele. É que o dia que eu conheci por trás do palco, que era uma das coisas que eu queria, o que é o por trás do palco? É porque há muita gente que à frente do palco conta uma história, depois sai-se atrás do palco e passam arrogantes e são vaidosos e não falam em contribuir, não contribuem nada, mas há algumas pessoas que são congruentes, que são coerentes e estão super alinhadas. E o Tony, aquela intensidade que tu vês no palco, é a mesma coisa fora do palco. E aquilo apaixonou-me. Apaixonou-me porque tem a ver com um dos meus valores, é ser autêntico, não é? Quando nós estamos alinhados com os valores, tudo flui. E dentro deste ser do corpo, as pessoas não sabem realmente o que é que querem porque elas não sabem os seus valores. Os valores, as necessidades humanas e as crenças é o que está mais perto da identidade. Exatamente. Então nós vivemos uma sociedade, na minha opinião, que está com crise de identidade.
tu não tens uma crise de identidade, porque sabes, ok, estou focado naquilo que eu tenho, Sei perfeitamente quem sou. era muito mais fácil estar focado no que não tens mais desculpa que qualquer outra pessoa. Mas ou estás focado naquilo que tens, tu és mais um exemplo do que um aviso. E há pessoas que têm tudo para ser felizes, mas elas são um aviso, não são um exemplo. Porque tu falaste aí de uma coisa que é das 6 necessidades humanas, é verdade. Mas as pessoas às vezes não fazem as coisas. A maior parte das pessoas não faz as coisas porque elas querem, mas sim por causa do comportamento de grupo, ou pelo que a sociedade faz, ou pelo que a sociedade tem. Dou-te um exemplo. Quando eu era mais jovem, quando comecei a ler sobre psicologia, para psicologia, como queria que os miúdos fossem campeões e que tivessem um sonho meu, era fazer deles aquilo que eu ainda não tinha conseguido, e depois conseguimos ao mesmo tempo. Conhecer aquelas necessidades, não é? Primeiro, as necessidades humanas começou pela pirâmide de Maslow, okay? A necessidade básica de sustentabilidade das pessoas, em que depois houve uma psicóloga que ajustou às 6 necessidades e o Tony absorveu, já não me lembro do nome da psicóloga, às vezes descubro um dia destes, eu trago o nome. O Tony absorveu e pôs uma pirâmide de 6 necessidades. Entretanto, eu conectei isto com as 4 inteligências humanas e fiz isto um modelo de 8 necessidades humanas para a palavra-chave, que é o amor. E nestes 8 patamares, há os patamares mais espirituais ou subjetivos, que é onde está o sonho, onde está a visão, onde está o crescimento, a contribuição, a solidariedade, que por muito perdido que tu estejas, ou um cliente teu esteja, ou uma empresa esteja, e tu te foques neste patamar mais subjetivo, mais espiritual, a vida começa a se encaixar. Porque aqui existe um propósito. Agora, nos outros 6 patamares é onde nós estamos mais bloqueados. E esta geração está muito bloqueada em 2 coisas. Uma chama-se significância. A necessidade de toda a gente é importante. Toda a gente emite opinião, toda a gente pode ter Que eles tudo alguma alimentam coisa. através do ego, não é? Do ego, ou às vezes do exemplo do colega, ou da necessidade do colega, mas a significância está de cima. Os filhos hoje em dia não respondem da mesma maneira aos pais. Os colegas de trabalho, todos eles já falam mais acima do chefe. Tu estás numa aula e o professor mete uma argolada porque se esqueceu de um pormenor qualquer ou saiu fora do contexto. Eles estão no telemóvel por baixo da mesa a dizer: olha, este prof é um aldrabão, não sabe nada disto. Portanto, nós vivemos numa era com muito mais exigência, então todas as pessoas sentem-se muito mais importantes ou querem se sentir mais importantes. E a verdade é que nós começamos a sentir-nos importantes quando nós fazemos o oposto à importância, o oposto à significância, que é a ligação, que é a conexão. É quando tu estás disposto a dar sem pedir nada em troca. E é aí que começa a coisa a fluir. E por outro lado, há o desequilíbrio nas necessidades mais físicas. Se estas são mais emocionais, tens as mais físicas, que é o quê? A necessidade de controle, que tu trouxeste aqui muito bem para o tema, que é as pessoas querem ter a certeza e a segurança total. Essa necessidade acaba por gerar a incerteza. Não é? E agora repara como é que nós estamos a viver, Nuno. Ninguém sabe qual é que vai ser a sua profissão amanhã. Ninguém sabe como é que vai estar a economia. Nós nem sabemos se vamos poder sair à rua ou não. Portanto, a nossa necessidade de certeza está cada vez maior, apesar da realidade ser cada vez mais imprevisível, mais incerta. E essas são as pessoas que sofrem mais. A menos que elas consigam lidar com a incerteza. Então eu acredito que o futuro passa muito, pelo menos nos próximos tempos, pela capacidade que cada um de nós tem com lidar com a incerteza. Quanto maior for a capacidade de flexibilidade, de adaptação, maior vai ser a capacidade para mudar. Não é? A mudança, como é que é a mudança? Aconteceu-te um acidente, alguém levantou o braço, que foi... A capacidade de tu aceitares isso e mudares começa sempre com uma forma muito dura. Tu choraste, as pessoas choram, por muito que não mostrem, choram. Aquele momento da dor. Então toda a mudança no início é dura. Mas quando a gente passa daquela parte da dureza e começa a fazer as reflexões sobre isso, ela começa a ser aceitável. E depois, se nos lembrarmos, no final, ela é sempre adorável. Foi difícil no início, mas agora, e esse mas limpa tudo, que foi o mas que tu utilizaste, eu tinha todas estas possibilidades para me queixar da vida. Mas, e a programação neurolinguística diz o quê? Que o mas, a palavra mas, tinha a oportunidade de deletar, de apagar tudo o que está para trás, e então o que conta, o que vai ficar na tua mente é isto que está aqui à frente. E quem tiver a ver, por exemplo, no podcast no YouTube, a tua energia, quando falou, as desculpas e tal, isto, mas, então tu cresceste, ficaste ainda maior, tu tornaste logo aqui o gigante numa só palavra, numa só sequência. E as pessoas podem fazer mas a toda a desgraça que acontece a qualquer momento. A maneira mais fácil de fazer, ou o que tu fizeste, foi procurar exemplos de sucesso, ou então aquilo que estavas a dizer há bocado para estarmos aqui neste estúdio maravilhoso, que é pedir ajuda. Mas o mas, podemos utilizar o mas para crescer, mas o problema é que a maior parte das pessoas utiliza o mas como desculpa. Quero ir treinar, mas não tenho tempo. Mas... Ou seja, é o foco no negativo e não na solução, mas eu gosto de utilizar o mas para crescer. Não sei se já te aconteceu. Não gosto muito de ti, mas anda cá que dou-te um croque. E as pessoas utilizam muito o mas
para desculpa e para não saírem da zona de conforto. Eu agora queria te perguntar uma coisa, nós ficávamos aqui a falar Horas e horas, horas e pá, horas e havemos ter a delicioso. oportunidade disso, porque é isso que eu acredito e voltar a trazer os convidados e criar ali uma rotina, que eu sei que também vais ter outra entrevista, ah, mas eu tenho aqui ainda mais uma ou duas perguntas para te fazer. Venham elas. Uma é para te perguntar, há bocado falaste da essência, e quem é o Ricardo Mendonça? Na sua essência, sou eu próprio. É alguém que gosta de estar em casa de vez em quando a ler o seu livro, que até é apaixonado pela família, por poder ter um bom momento com a sua mulher, com os seus filhos, mesmo quando não tem. Alguém que gosta de olhar para o mundo de uma forma diferente, protegendo a natureza mais do que nunca, dando um abracinho, um beijinho no seu cãozinho maravilhoso que é o Thor, e na simplicidade das pequenas coisas. Essa é que eu acho que é a essência, que é os pequenos momentos que fazem a grande diferença. São aqueles momentos que a maior parte de nós às vezes se esquece, que às vezes é um cafunézinho, uma mãozinha na cabeça, um gesto, às vezes é um sorriso, ou às vezes é simples e unicamente quando passas por alguém de manhã e vais a correr e vês a pessoa triste e tu dizes bom dia, e ele não te responde, mas tu deste bom dia. E esses pequenos gestos, para mim, são a essência da vida. São as memórias boas que tu tens e as outras a melhorar, são os desejos que tu tens e aqueles que ainda não tens, mas mais que tudo é aquilo que tu agora decides fazer com o dia e naqueles momentos em que tu, de forma inata, sem dever nada a ninguém, com a criança interior, com o tico ou com o teco, que são as duas vozinhas que eu falo sempre que estão na cabeça, tu consegues olhar para a vida e não pôres máscaras, vives livre, sem vergonha, sem medos, sem receios, porque do outro lado do medo existe sempre o gigante. Falaste aí de uma coisa e eu lembrei-me. Está aqui o Gonçalo que sabe, o Gonçalo trabalha comigo, é meu assistente, e o meu vizinho da frente tem um problema psicológico. E ele é do género de pessoas que as pessoas na rua afastam-se dele. Porque ele, pronto, tem um problema. Como é que eu ia dizer isto da melhor forma? Depois anda sempre por vezes, às vezes com as mesmas roupas. Pronto, é uma pessoa muito sozinha, com dificuldades. E ele, pá, eu sou muito amigo dele. E ele agora, curiosamente, antes de virmos, ele chegou por trás de mim a cantar, porque eu canto para ele. Ele é aquela pessoa que se calhar ninguém fala para ele. É aquele tipo de pessoas que às vezes parece que são invisíveis. Como as pessoas às vezes por vezes passam num mendigo. O João tem um problema, aquilo não é bem esquizofrenia. É ali um problema, não consigo dizer clinicamente como é, não é? E eu quando o vejo canto para ele. Dou-lhe um grande bom dia e canto para ele. E então as pessoas têm a tendência para igualar energias, não é? E falaste um bocado disso. E ele, como vem com uma energia, eu acabo por alegrar o dia dele. Então eu vinha entrar para a carrinha e ele chegou atrás de mim a cantar Queen, não foi, Gonçalo? Ele assim tem aquele verdadeiro I want you back free. Opa, top. E eu do outro dia que estávamos a cantar, a gente faz uns medleys, eu canto para ele, não é? Ele é assim muito sozinho, coitado. Ele tem família, mas pronto, está muito sozinho. E eu depois, antes de ir embora, disse: João, obrigada por estes momentos. E ele respondeu emocionado: Não, eu é que agradeço. Obrigado, eu, Nuno, por alegrares os meus dias. Epá, eu fui dali. Até estou emocionado. Eu fui dali de coração cheio. Porque é o saber que posso fazer a diferença na vida dele. E ele diz que eu sou o melhor amigo dele. Ele tem 50 e poucos anos, tem um problema porque ele foi internado na psiquiatria pá, aos 12 anos, depois da mãe morrer, e desde aí para agora tem passado imensos problemas. Eu acho que é isto, é nós podermos mudar o dia de uma pessoa às vezes só com uma palavra. Esse é um dos meus objetivos quando saio à rua, deixo os meus problemas em casa, e por isso é que eu gosto de fazer aquilo que faço. E fizeste-me lembrar esse momento brutal, depois cantámos ali 4 ou 5 músicas e ele por norma às vezes, mas ele depois respondeu-me assim, está assim, estamos a cantar, ele, epá, está muito sol, tchau. E passou, eu e o Gonçalo ficámos a rir. Já no outro dia estávamos a cantar e depois eu estava a dar uma música no telefone e ele disse: Vá, cala-te lá, deixa eu ouvir. Faz assim, mas brutal. Mas pronto, foi aqui para partilhar este momento. Agora, para terminar, queria-te perguntar: o que é para ti a felicidade? Felicidade é um conceito bastante diferente de pessoa para pessoa, não é? E, para mim, felicidade são os momentos chaves da vida. É aquele nascimento do teu filho, do teu primeiro filho, do teu segundo filho, do teu terceiro filho. São aqueles momentos em que tu olhas nos olhos e o tempo desaparece.
Sobretudo, porque o tempo é uma percepção, não é? Tu podes estar na mesma fila para pagar a mesma conta do Estado, aquele imposto que tu detestas, e ser o pior tempo, e tu vais ter que passar 10 minutos naquela fila ainda por cima para pagar um imposto, e é o maior sofrimento da vida. Ou, na mesma fila, ao mesmo tempo, pagar o mesmo imposto, e de repente ao teu lado está a mulher da tua vida, ou o homem da tua vida. De repente, todas as condicionantes desapareceram. Porquê? Porque tens ali um valor superior. Então, para mim, viver feliz é viver alinhado com os meus valores. É viver alinhado com o amor, é viver alinhado com a saúde, é viver alinhado com a autenticidade, viver alinhado com a força, com a essência da vida, com a pura energia. Isso para mim é uma vida feliz. Sempre que estou alinhado com esses pontos, sempre que estou a trabalhar nesse caminho, eu sinto-me feliz. Dá um exemplo. As pessoas vêm-me a ver a bomba verde de manhã. Quando estou no período de detox ou o que seja, eu faço uma bomba verde. Pego nos legumes da altura, é uma das minhas essências, faço os meus mixes, pumba, bomba verde. E as pessoas perguntam, mas como é que consegues? Eu pus clorela e sabe muito mal. E eu digo, sabe mal agora, mas durante o resto do dia, o resto da vida, vou-me sentir muito bem. Oh, Ricardo, mas se tiveres que morrer atropelado, morres. Eu sei, mas daqui até lá, eu vou viver muito mais feliz e essa desculpa não vai fazer de mim alguém pior. Então, quando tu estás alinhado com os valores, não há obstáculos. Não há obstáculos, não há sono que tu não possas perder, não há dia que tu te queixes. É a tua missão. E felicidade é passar por aqui, viver, amar e deixar uma pegada diferente para aquelas pessoas que se cruzaram contigo. É no teu próximo curso, saberes que vais dar o melhor de ti, no mínimo que fizeres, como dizia o Fernando Pessoa. É de saberes no próximo livro que tu vais ler, tu vais tirar algum significado que te vai enriquecer como pessoa, para depois um dia enriqueceres mais alguém. É sentar-te à mesa e apreciares a comida que tu tens, por muito boa ou má que seja. É teres um bocadinho da tua semana para olhar nos olhos, por muito que esteja a ser corrido. E às vezes basta esse segundo. E nas últimas semanas a Ana está aqui, sabe que pá, a nossa vida tem sido o caos, não é? Quase o caos, a correr de um lado para o outro, e agora o momento, e as pessoas focadas, e agora entrevistas, e agora lives, pá, e a gente tem que reservar nem que seja aquele segundo para ser feliz, que é quando tu olhas para alguém, ou nem que seja uma meditação, um desligar, o que é que seja, são aqueles segundos em que o tempo quase para e a vida começa. Então é algo que se vive, que não se define, mas que eu acho que todas as pessoas já experienciaram em algum momento da vida, embora possam não se estar a lembrar dele ou não estar a vivê-lo. Tocaste aí numa coisa e fizeste lembrar uma coisa, não é? O tempo é subjetivo, porque um minuto, por vezes que a pessoa que nós amamos ou com os nossos filhos é muito pouco, mas um minuto com a mão numa chapa quente é uma eternidade. E tocaste aí numa coisa, não é? No tempo, e falaste de Fernando Pessoa e fizeste lembrar uma frase que eu gosto muito dele e queria partilhar aqui com os nossos ouvintes, que é da muita frase: não tenhas pressa, mas também não percas tempo. Não, a frase é de José Saramago, desculpa. Saramago. A frase é de José Saramago. Mas isso é uma das coisas que eu lembro-me sempre. Quando estou frustrado com os resultados não estão a aparecer, é calma, não tenhas pressa, mas também não percas tempo. Ação. Bem, estamos mesmo a terminar. Queria também relembrar as pessoas, para se estiverem a ver no YouTube, subscrevam o canal. Podem ver o Patreon para apoiar o podcast. Podem apoiar com 1 € ou com 3 euros, porque lá está toda esta logística e as câmaras e tudo, há custos, não é? E se puderem apoiar o podcast, top, para termos mais conversas destas. Partilhem o episódio, façam like. E para terminar, queria-te agradecer, Ricardo, por este momento, por esta conversa top, havemos de repetir. Agradecer-te também a disponibilidade por teres vindo, não é? Porque sei que tens uma vida bastante atarefada e que vamos se encontrar por aí, e é tudo. Não percam o próximo Aguenta a Guinada. Vamos aí, sejam felizes. Obrigado a ti, obrigado a todos. Acho que este podcast e a maneira como cheguei aqui, não é? Mas onde é que isto fica? Encontrar isto, ligar, ter a flexibilidade de procurar caminhos novos, depois dão resultados como este, que é conhecer um ser humano tão bonito como tu, uma equipa fantástica, que o Pedro, o Gonçalo, e aqui a minha rainha, que também está ali já, mãos atrás das costas, a dizer: não te atrases, não continuas a conversa. Mas deixar ficar aqui um grande abraço para todos, e que fica aqui a promessa de fazermos mais coisas em conjunto, e o que precisares de mim para o sucesso deste podcast, que vamos divulgá-lo no YouTube, e vamos estar juntos certamente no dia 7 de novembro e outros eventos, a inspirar mais e a levar a nossa missão lá em cima. Obrigado, Nuno, és um gigante. Obrigada. Vamos aí. Aguenta a Guinada. Aguenta a Guinada. Gostei dessa.
Estão preparados? Homens fracos acreditam na sorte. Homens fortes acreditam em causa e efeito. Esta é a premissa de Aguenta a Guinada, um podcast de Nuno Carvalho Mata.